E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, do canal Biologia Minha Prova, e hoje fazendo uma aula sobre os anexos embrionários, para ir completando a nossa playlist sobre a embriologia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, isso é muito importante. E também, se possível, faz lá um compartilhamento, dê um like, escreva alguma coisa e me diz o que você está achando das minhas aulas. Isso é bem importante e vai me ajudar muito a desenvolver esse canal. Bem, vamos à aula então. Anexos embrionários. É bem importante lembrar, né? Nós já estamos falando de anexos. Anexo é aquilo que está junto. Então, aquilo que está junto ao embrião. Aí tu vai dizer, mas professor, quais são os anexos embrionários? Então, marca comigo aqui, ó. A vesícula vitelínica, o âmnio, o córeo, o alantoide e a placenta. Vamos lá começar a falar sobre esses anexos embrionários, beleza? Está preparado? Então, vamos lá. Bom, a próxima informação, aí eu trago para vocês já um desenho mostrando vários anexos, mas eu quero me concentrar nessa tela ao vitelo. Então, olha só o título, saco vitelínico e o vitelo. Aí tu vai lembrar que vitelo é proteína e lipídio, e que é altamente nutritivo, e que vai ajudar principalmente na nutrição do embrião. Isso é bem importante. E se tratando de cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a gente vai encontrar vitelo em todos eles, mas em diferentes proporções, obviamente, uns mais, outros menos. Mas a gente vai ver direitinho isso a partir de agora, bem importante. Cito para vocês que o saco vitelínico é um anexo embrionário que permanece ligado ao intestino do embrião. Como nós podemos destacar aqui, ó, nós estamos observando aqui nessa cor laranja, conseguimos observar o vitelo. Observa comigo aqui então, aqui ó, saco vitelínico, numa comparação entre o ovo de uma ave e o ovo humano. Como vocês podem observar, nós temos aqui ó, bem mais vitelo do que nós estamos encontrando aqui no embriãozinho humano, né? Isso tem uma ligação total com a formação de uma estrutura chamada placenta, né? Nós não dependemos de nada que está dentro de um ovo para a gente se desenvolver, já que a placenta vai fazer isso para a gente. Porém, animais ovíparos, eles precisam se desenvolver a partir daquilo que tem dentro do ovo. Então, é natural que tenha dentro do ovo muito vitelo. Eu também quero falar para vocês sobre a história do vitelo. Quanto mais vitelo tiver no ovo, menos divisões celulares, beleza? Muito bem. Mas aí tu pode pensar, mas Rodrigo, o que é mesmo o vitelo? Tu falou em nutrição, exatamente isso. Ó. Eu queria ler para vocês mais um pouco, acompanhe comigo. Ó. À medida que o vitelo, que esse se desenvolve, ao seu consumo, ao consumo do vitelo e, consequentemente, esse saco vitelínico, e dentro tem o vitelo, ele vai reduzindo até desaparecer. Olha só, uma informação bem legal para vocês. O vitelo é bem desenvolvido, mas olha só, não somente em peixes, mas também em aves e répteis. Por que será? Porque peixes, aves e répteis têm um vitelo bem desenvolvido. Aí tu vai dizer, professor, porque muitos deles, não todos, mas muitos deles são ovíparos. É verdade, é isso aí então. Outra coisa importante, os mamíferos possuem vesícula vitelínica reduzida, como a própria imagem está mostrando, pois nesses animais, de regra geral, há pouco vitelo e nós também somos os chamados placentários. É claro que você deve estar pensando que nem todo mamífero é placentário, eu sei disso. A gente vai falar daqui um pouquinho mais sobre a historinha do ornitorrinco e da équidna, que são mamíferos prototérios e têm um ovo igual ao ovo das aves. Isso é uma exceção importante, beleza? Muito bem. Então, vamos em frente. Agora, só trazendo para vocês em destaque a função desse vitelo, ok? Em destaque, é bem importante trazer o destaque. Então, nós temos aqui a função. A nutrição e a formação das primeiras células sanguíneas. Marcou aí a nutrição do embrião e a função chamada hematopoética, ou seja, também interfere na produção das primeiras células sanguíneas do embrião, beleza? Ok. Outra coisa importante que eu trago para vocês na forma de observação. Nos anfíbios, embora os ovos sejam ricos em vitelo, falta vesícula vitelínica típica.
ok? Tem vitelo, mas a vesícula que recobre, ela é ausente. Nesses animais, o vitelo encontra-se dentro de células que a gente chama de macrômeros, porque são grandes, não envoltas pela membrana vitelínica própria. É só mais uma informação que você sabe aqui no canal Biologia Me Aprova. Beleza, agora vamos para o âmino. Bem, o que é o âmino, professor? O âmino é mais um anexo embrionário importante do embrião, mas super importante, porque a conquista do âmino tem relação direta e total com a conquista definitiva dos cordados do meio terrestre, para o meio terrestre. A partir da presença do âmino, que surge a partir dos répteis, e é encontrada então em aves e mamíferos também, esses animais conquistaram de forma definitiva o ambiente terrestre, claro, juntamente com o ovo com casca, o ovo que apresenta uma casca que também dá uma proteção mecânica a esse embriãozinho que conquistou de forma definitiva o ambiente terrestre. Professor, mostra pra gente aí onde está o âmino nessa imagem. Bom, aqui você vê em azul o líquido amniótico e você vê por fora, essa membraninha é o âmino. Então, âmino é a vesícula e dentro há o líquido amniótico. Então, quer dizer que tem um líquido importante e que tem uma função muito importante também. Vamos ver qual é a função. O âmino é uma membrana que envolve completamente o embrião, isso é importante, delimitando uma cavidade denominada cavidade amniótica. Olha só, turma, essa cavidade contém um líquido, claro, denominado líquido amniótico. Beleza? Então tá, vamos em frente que tem que falar da função do âmino. Agora que você já sabe onde está o âmino, aqui está o âmino, o líquido amniótico, então vamos às funções. Acompanhe comigo então as funções. As funções. Funções de proteger o embrião contra choques mecânicos e dessecação. Essa palavra dessecação pode ser entendida como desidratação. É para evitar um processo de desidratação. Evitar choques mecânicos e também relacionado com diminuir o processo de dessecação. Muito importante, ó. Ao final do desenvolvimento de répteis e aves, todo o líquido da cavidade amniótica foi absorvido pelo animal. Aí eu gosto muito de falar das nomenclaturas, turma. Olha só, eu tenho aqui a palavra anamnióticos e a palavra amnióticos. Como na biologia a gente sabe que muitas vezes a palavra a, o prefixo, significa ausência, só que a palavra, naturalmente, âmino começa com A, então tem que tomar cuidado, né? Então, o que significa a palavra anamniota? O que é um anamniota? É aquele que não tem âmino. E um amniota é o que apresenta âmino. Então, peixes e anfíbios não apresentam o âmino. Então, eles são denominados anamniotas. Ao passo que répteis, aves e mamíferos têm âmino. Então, eles são chamados de amniotas. Anamniotas não têm, amniotas têm. Beleza. Então, vamos ao próximo anexo embrionário. Agora, vamos falar de um anexo chamado serosa. Esse anexo, córeo ou serosa, ele pode ser observado bem externamente aqui, ó. Tanto no embriãozinho de ave, como nós estamos observando na imagem, quanto no embriãozinho de mamíferos humanos, nesse caso. Bem, se o córeo é uma estrutura externa, já é importante te falar que é a mais externa do embrião. E também é bem importante falar que também tem relação com proteção, beleza? O córeo também é chamado de córion. Vamos lá. O córeo ou serosa é uma membrana que envolve o embrião, isso é importante, em na verdade, todos os demais anexos embrionários. Por que será? Porque ele é o mais externo. E o anexo embrionário, obviamente, chamado de mais externo, beleza? Vem comigo e vamos agora falar da função. Acompanhe comigo a função dessa serosa aí. Então, vamos lá, a função. Aí tu vai dizer, professor, como assim a função? Bom, a função de um anexo embrionário externo, eu falei agora há pouco, tem a ver com a proteção. Então, vamos comigo ver bem certinho essa função. Função.
A proteção térmica também é uma função do córeo. A proteção contra a entrada de micro-organismos, porque ele é um vedante, né? Micro-organismos patogênicos. Juntamente com o alantoide, auxilia nas trocas gasosas e, como falei agora há pouco, envolve os demais anexos. Então, vamos lá. Proteção. Segundo, proteção mecânica. Segundo, proteção contra agentes patogênicos, não deixa nada entrar. E terceiro, está diretamente relacionado às trocas gasosas, permite as trocas gasosas. Lembrando que também existe uma outra estrutura, um outro anexo que também faz isso, que é o alantoide, que a gente vai ver na sequência. Vamos lá então falar agora do alantoide. Que beleza, hein? Alantoide. Bem, turma, nós estamos observando aqui o alantoide. Esse alantoide está marcado aqui na minha tela em verde, no ovo, mais uma vez, de aves e o ovo de humanos. Bem, o alantoide é um anexo que deriva da porção posterior do intestino do embrião. Então, assim como o saco vitelínico, turma, tem relação com o intestino. Ao passo que o saco vitelínico e o vitelo dentro dele está ligado à função de nutrição e também à produção das primeiras células sanguíneas, mas lembrando que o alantoide está ligado ao intestino, mas tem como objetivo o armazenamento de excretas nitrogenadas. Ok? Muito bem. Então, você vem aqui e olha comigo algumas funções importantes do alantoide. Vem comigo. Funções. Transferir para o embrião as proteínas presentes na clara. Isso falando então de ovos, principalmente de ovos de aves, ok? Transferir parte do cálcio da casca do ovo para o esqueleto do embrião. Enfim, então quer dizer, fica pensando comigo, como é que o embrião de uma ave, tão frágil, consegue quebrar um ovo para poder eclodir? Existe uma história bem simples da gente entender sobre isso. A história é essa. À medida que o cálcio sai da casca do ovo, ela vai fragilizando a casca do ovo, vai ficando mais fraca. E esse cálcio está indo para o embrião, que fica mais forte. Então, o embrião fica forte, a casca fica frágil, e ele consegue quebrar e eclodir. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. Então, também está associado, como falei agora há pouco, às trocas gasosas, pois o oxigênio passa da câmara de ar, que é uma estrutura encontrada nos ovos das aves, e vai para o alantoide e deste para o embrião, enquanto que o gás carbônico faz um caminho inverso, beleza? Então, na verdade, eu quis falar para vocês que são as trocas gasosas. E a coisa mais importante que a gente pode observar sobre o alantoide é o armazenamento das excretas nitrogenadas. Isso você não pode esquecer. Armazenar as excretas nitrogenadas, beleza? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos falar da placenta. A placenta, turma, é um anexo, mas ela é um anexo que não pertence só ao embrião. É um anexo misto, porque ela é materno-fetal. Tem parte dos dois aí. Então, nós vamos observar claramente a formação da placenta aqui. Essa estrutura que eu estou apontando aqui nesta seta, ela faz parte do córeo. A gente chama de vilosidades coriônicas, que vocês estão observando exatamente aqui, essas vilosidades coriônicas, e ela está ligada ao endométrio. Esta região aqui em vermelho, pessoal, o qual as vilosidades estão inseridas, isso aqui, isso tudo aqui que eu estou apontando agora para vocês é o endométrio, que é a mucosa uterina. Por isso que a placenta se forma nessa região, que vocês podem estar observando comigo agora, olha só, aqui é a placenta, e significa que essa placenta é uma estrutura materno-fetal, ok? Bem importante falar sobre isso, então. Vamos lá. A placenta é uma estrutura mista, ela é materno-fetal. Entretanto, essa estrutura é exclusiva de mamíferos, sendo formada normalmente pela interação, isso é importante, entre o córeo e o alantoide. Registra, por favor, isso que eu acabei de falar para vocês. A interação entre o córeo e o alantoide origina o alantocóreo, e isso vai dar origem à placenta. Então, a gente pode observar aqui a estrutura da placenta e vamos seguir, porque tem mais coisas para falar para vocês das funções da placenta. Vamos lá, então.
essa turma aí que vai passar no Enem, essa turma aí que vai se dar muito bem nas provas de vestibulares, que me acompanha aqui no canal Biologia Minha Prova. Vamos lá, vamos fazer isso, continuar a falar sobre anexos embrionários. Primeiro, turma, estabelecer as trocas entre a mãe e o filhote, o feto, isso é importante, portanto, também está relacionado com a função de nutrição. Bem importante lembrar e destacar que o alimento passa da mãe para o seu feto e que então a placenta está também relacionada à nutrição. Lembre comigo agora, em mamíferos que apresentam placenta, que são os eutérios e os metatérios, nós encontramos placenta. Porém, os eutérios, que somos nós, os verdadeiros térios, os placentários, ela inicia e vai até o final do processo de gestação. Nos chamados metatérios, que a gente também conhece como marsupiais, ela regride e ela vai regredir a tanto o processo que vai permitir ou vai, na verdade, obrigar o embrião a sair da região uterina e migrar para a bolsa, o marsúpio. Ela regride, ela atrofia. E o embrião tem que ir para o marsúpio e completar o seu processo gestacional. Então, tem placenta em eutério e metatério. Não tem placenta em mamífero prototério. Este último que eu falei também é chamado monotremado, listando ornitorrinco e equidna. Função, então, além da nutrição, a respiração, a excreção, a defesa, porque ela produz anticorpos, a circulação materno-fetal, a produção de hormônios. Registre comigo isso aqui, a produção de hormônios. Quais são os hormônios que a placenta produz? Estrógeno e progesterona. Graças a esses dois hormônios, o útero mantém-se ao longo da gestação espesso e vascularizado. Mas também é importante ressaltar que a placenta, além desses dois hormônios, produz um outro hormônio chamado gonadotrofina coriônica. É aquele hormônio da gravidez, daquele exame chamado beta-HCG, ok? Muito bem. Olha só, eu já tinha falado, mas destaquei aqui para você na tela, observação. Não é encontrado nos mamíferos que botam ovos, tais como ornitorrinco e equidna. Por quê? Porque eles são mamíferos prototérios. Beleza, então vamos em frente. Aqui está a nossa próxima tela. Eu deixei separado porque eu quis falar para vocês também sobre o cordão umbilical. Então vamos falar da estrutura chamada cordão umbilical. O cordão umbilical não é um anexo embrionário, mas ele está inserido no contexto da placenta. Então, observem comigo. O cordão umbilical é uma estrutura importante que conecta o bebê e a mãe, obviamente, né? E está ligado diretamente à placenta. Ele mantém uma conexão vascular que permite que o sangue rico em oxigênio chegue até o feto e o sangue rico em gás carbônico seja retirado do corpo dele. Bom, isso é troca gasosa, como nós falamos lá, a função da placenta, mas o meio de transporte é o cordão umbilical. Bom, pensa comigo. Aqui eu tenho o cordão umbilical, vocês podem observar, e eu queria que vocês ficassem muito atentos a esse cordão umbilical, porque se você for pego numa pergunta e te perguntar sobre a estrutura do cordão umbilical, tu vai responder a seguinte informação. Olha só. Sobre a estrutura do cordão umbilical. Se eu te perguntar agora, então, quantos vasos tem um cordão umbilical? Tu sabe? São 3, correto? Sim. Mas quantas veias tem? Tem uma veia umbilical. E tem 2 artérias umbilicais. Então, tem 3 vasos, sendo uma veia e uma artéria umbilical. Beleza? Tudo isso está envolto a uma gelatina, chamada gelatina de Wharton, que ajuda a minimizar os impactos, os atritos mecânicos. Então, o cordão umbilical geralmente apresenta 2 artérias e uma veia, circundados por uma geleia ou substância de Wharton. Ok. Outra coisa importantíssima, turma, que eu quero que vocês fiquem muito ligados. Sabe quando vocês estudaram fisiologia humana e que vocês aprenderam sobre sangue arterial e venoso? Que toda artéria conduz sangue arterial, assim como toda veia conduz sangue venoso? Lembra disso?
Você lembra das veias pulmonares que transportam sangue arterial? E você lembra da artéria pulmonar que transporta sangue venoso? Beleza. Então aqui eu te trago mais uma exceção. A veia umbilical transporta sangue rico em oxigênio e as artérias umbilicais transportam sangue rico em gás carbônico. Registrou? Muito bem.